Nós vamos respirando bem profundamente e nós vamos buscar essa sintonia. A sintonia com os guardiões, adentrando o nosso lar, com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo toda uma asepsia, a retirada de formas de pensamentos, de sentimentos de contrariedade, de tristeza, de ansiedade. Toda essa energia vai sendo aberta os dutos, os ralos e se esvaindo ao centro da Mãe Terra. E esses ralos e esses dutos ficarão abertos durante todo o nosso encontro. Para se houver a necessidade de higienização, já ocorra. Nós vamos assim buscando a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, com Eliamar, com Cíntia e com Cássio. E com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando uma corrente de amor, de luz, de fé e de muita esperança. Nesse instante, que possamos expandir os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender esse passo a ser dado a cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente parou, né? É preciso acreditar um tanto mais nos potenciais, na luz que há em cada um de nós, caso queiramos desenvolver melhores laços e uma convivência genuinamente fraterna. Interessante, não é? De se pensar, ó, é preciso acreditar um tanto mais nos nossos potenciais. Por quê? Porque quando a gente não acredita nos nossos potenciais, naquilo que a gente pode fazer, a gente fica frágil. A gente ficando frágil, a gente entra no quê? No modo defesa. Entrando no módulo defesa, o que a gente faz? Trabalha a baixa autoestima. E ali vai puxando uma coisa a outra. É. E aí, quando a gente vai trabalhando a nossa autoestima, a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades, a gente reconhece, vai trabalhando realmente para fazer bem para nós e fazer bem para o outro, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente vai o quê? Encaixando. A gente não vai na disputa. Sim. A gente vai encaixando. A gente vai compreendendo o trabalho. Quando a gente não encaixa, a gente não compreende o trabalho. E aí a gente vai no quê? Na disputa. O que vocês acham? Já tinham Certo. pensado assim? Não. Não, Não. não tinha essa visão. Interessante isso. Né? Eu não tinha essa visão. Porque assim, ó, o que traz a convivência dentro da casa espírita? Harmonia, o respeito. É o que deveria. É o que deveria. Isso acontece quando que há harmonia, quando que há respeito. Quando estão todos sintonizados e imbuídos do mesmo objetivo. Tá. Para mim ter o mesmo objetivo, a gente já conseguiu compreender. Eu tenho que entender o que é essa egrégora, cada egrégora tem o seu trabalho. Mas, principalmente, eu compreendo tudo isso, tá? Eu entendo, cada um tem o seu trabalho, a gente precisa se encaixar. Mas e o meu trabalho? A minha responsabilidade? Porque cada um tem a sua responsabilidade. Com a gente mesmo, né? Com a Com a gente gente mesmo. mesmo e com o próprio A gente trabalho, mesmo. né? É. E com O o que a próprio gente trabalho, né? faz com o trabalho e como a gente trabalha. A gente. É. A gente tem algo a responder por isso, né? Sim. Porque assim, ó, vamos lá, vamos tentar desenvolver. É assim que eu vejo, tá? Não estou dizendo que eu estou 100% certa, não, mas é assim que eu vejo. O individual faz o todo, né? Cada um junto, unido e trabalhando no mesmo ideal, no mesmo respeito, vai fazer o todo.
Vai fazer o todo. Agora, quando eu não assumo a minha responsabilidade, né, naquele sentido do trabalho, né, trabalho existe, mas eu não vou assumir essa responsabilidade. A responsabilidade que eu não assumo tá ali, tá aberta. E aí fica como essa convivência? Desequilibra, né? Desequilibra. Na maioria das vezes, Você sim. sabe que na sustentação o nosso Hum. grupo é pequeno, mas nós nos amamos. Nós, nossa, é uma maravilha, você tem que ver a convivência. Olha, eu acho que foi preparado pelo plano espiritual, é impossível. É uma delícia. É uma delícia. Então, Vera, o que acontece, ó? Vocês, um cobre o outro, ó, um encaixa no outro. E é isso, os grupos, eles não têm que ser grandes, né? Que nem todo mundo, tem que ter 20, 30, não. Quanto maior o grupo, mais problema, porque para encaixar tudo isso, toda essa energia é uma loucura, né? Os grupos, de preferência, serem pequenos, realmente, porque é mais fácil da gente encaixar energia. Né? Não dá para todo mundo 10 pensar igual, gente. Não pensa. Tem diferença. E aí, onde há diferença, aonde a gente vai ter que trabalhar o encaixe, o amor e o respeito. Então, quando a Vera fala assim, poxa, a sustentação traz isso, é verdade. Por quê? Porque buscou um objetivo, já sabe, se sintonizaram, cada um tem o seu, tá tudo certo. Não tem nada de errado, entendeu? Você não pode falar, não, ela tá falando trabalho. Não, é assim mesmo. O trabalho, quando encaixa, é isso. É uma delícia. Um cobre o outro. Entendeu? Um segura na mão do outro. Exatamente. Né? Muito bom. E aí, por mais dor que a gente veja, né, num trabalho, porque às vezes a gente vê um trabalho doloroso. É difícil ver pessoas passando fome, pessoas desencarnando da forma que estão desencarnando. Toda essa violência, não tem como a gente falar assim, isso não está nos afetando. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que você me trouxesse isso, Vera. Assim, não traz um sentimento que assim, nossa, eu tô trabalhando com Jesus. Eu tô com exatamente. Jesus. Exatamente. A gente sente isso. Impressionante. Eu estou com Jesus. Bom. Por quê? Porque a gente está entregue. Quando a gente está entregue a um trabalho, esse é o sentimento. Eu estou com Jesus, então eu vou nesse trabalho. Sabe? Eu vou me colocar, eu vou me... esse é o sentimento. Eu estou um tantinho assim, ó. Eu sou pequeno, mas eu estou um tantinho assim melhor. Então eu estou lá com Jesus. Muito bom. É um trabalho, realmente, é como você falou, um completa o outro, não é? É um trabalho leve, é um trabalho gostoso, que flui muito bem. Tá muito, a gente sempre fala mesmo. E aí, assim, qual é o objetivo? Todos os trabalhos estarem assim. Todos, 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 todos. O que é necessário? Aí a gente já sabe quais são as receitas. A gente se despojar. Né? E aí é onde que eu falo. A gente vai se despojando, a gente vai se encaixando para que a gente consiga fazer toda esse trabalho de assistência. Mas esse é o nosso objetivo, então a gente já sabe qual é o objetivo e a gente já sente isso. Então a gente sabe que a gente pode chegar e fazer. E aí, assim, como que eu faço? Trabalhando esse sentimento. Fazendo. Não eu sempre falo assim que a gente tem disciplina. A disciplina é necessária, muitas vezes, essa disciplina de dentro para fora. Né? E principalmente nesse momento. E nesse momento a gente está sendo realmente chamado muito à disciplina. Né? Essa disciplina de pensamento, de sentimento, de transformação. A gente realmente está sendo chamado a isso. Mas
o que que eu vejo, né? Assim, o que que eu sinto? Quando a gente faz um trabalho desse, isso nos fortalece. Isso nos dá esperança para que eu volte na semana que vem e eu tenha. Eu vou usar essa palavra, tá? Que eu consiga me alimentar desse sentimento para que eu possa ser melhor. Então, cada vez eu quero ser melhor. Então, aquilo vai me trazendo uma alegria, aquilo vai me trazendo um bem-estar. E aquilo que está de ruim ao redor não me faz tanto eco, porque é aquela coisa assim, eu tô com Jesus, Jesus está comigo, então eu vou andar, né? Aí você fala, nossa, mas e vocês estão voando? Não, quando a gente trabalha para o plano espiritual é assim. É verdade. É assim mesmo, é verdade. Muito bom. É muito bom, né? Então Muito vamos bom. embora trabalhar para a gente formar equipes cada vez melhores, né? Nesse sentimento, né? De um olhar assim para o outro e falar assim, o que está acontecendo, né? Você tá precisando do quê? Só de olhar, né? Só de olhar, né? Só de olhar, às vezes não precisa nem olhar, né? Você fala assim, não, eu vou fazer um coraçãozinho lindo e maravilhoso e ela vai sentir. É isso aí. Algo mais? Na página seguinte, eu comecei marcando os monstros da maldade, começa o parágrafo assim, e Aham. fui marcando até nos falcões da amargura a depressão. Então vamos São embora. 4 parágrafos. Então vamos embora. Vamos ler aos poucos. Eu vou ler um parágrafo de cada vez. Sim, e a gente vai conversando sobre eles de cada vez, tá? Pra gente Os, não. mon... tá. Os monstros da maldade são impiedosos e calculistas. Para alcançar seus interesses, desconsideram a palavra compaixão. As almas dotadas de larga capacidade de analisar as auras do sentimento no corpo emocional aprenderam mecanismos de alteração do mesmo, instantânea ou de longo curso, para dominar a vida afetiva alheia. Conhecem as cores e os odores de cada raio afetivo e, por isso, tornam-se exímios psicólogos da maldade. Fracassados por crimes passionais, foram também muito espezinhados e traídos, corrompidos e feridos, até chegarem ao patamar de ódio e enfermidade do qual se encontram temporariamente. Então a gente já entendeu como que começa todo esse estudo. Ah, eles entram o quê? Eles entram na nossa aura de repercussão mental. Todos nós. A gente tem diversas camadas de aura, né? A aura da saúde, a da repercussão mental. Os médiums, videntes, é o que mais vem, é a repercussão mental. É aquilo que repercute. Ah, o que que é essa repercussão mental? É o meu pensamento. Sabe aquele pensamento? Ó, não tô legal. Ó, não gostei do que falou. Já cria uma repercussão mental. Vai criando um cinzinha, um marronzinho. É nessa cor. Não cria azul, não cria verde, não cria. Não, é cinza chumbo, é marrom, é vermelho. É esse tipo de repercussão que a gente vai tendo. Então, é isso que eles analisam. Essa aura de repercussão mental. Todos nós temos. Como mantê-la harmonizada? Quando a gente é equilibrado. Porque às vezes a gente não escapa do pensamento, Não, escutar uma coisa que não gostou, de ficar melindrado, a gente não escapa disso. não, mas aí onde que a gente fala? A gente tem um tempo para trabalhar. Ah, tá. Não ficar naquela. Ó, a repercussão mental, ó lá, eu tô ali, ó. Eu tô no Escutou, ranço, não gostou, segue a vida, né? É isso. Não entendeu? Eu fica tô no ranço. mastigando, né? Que a gente falava, né? Não fica mastigando essa coisa, não É isso fica aí, combinando isso. é isso aí. Aí eu tenho que dar resposta. Não vai ficar assim. E que não sei o quê. Entendi. Aí já foi. E eles vão vendo tudo isso, entendeu? Bora lá? Leda? Vamos. Vai pro próximo Diante parágrafo. Diante desse quadro espiritual, compete aos examinadores do intercâmbio mediúnico mais dilatado grau
de instrução acerca das operações silenciosas e astutas das falanges da maldade organizada. O plano de domínio dos adversários do bem atinge limites ignorados na vida terrena. A falange do mal adota como estratégia de supremacia o enfraquecimento sutil de seus alvos. Você sabe como, né? Nossa, Não. Leda hoje não dá. Hoje você está cutucando. É assim, ó. A gente começa a cutucar um ao outro. A gente serve de instrumento, né? A gente serve de instrumento para fazer isso aqui. O Entendeu? enfraquecimento Eu não sutil entendi. de seus alvos. Ó, o que é mais difícil na vida? É o relacionamento humano. É o trabalho de respeito, de aceitação do outro. Como se enfraquece um grupo? É quando começa a se apontar a dificuldade que o outro tem. É aquilo que eu falei, ó, Leda, hoje não dá. Hum. Eu tô apontando. Eu não perguntei para ela o que está acontecendo. Eu já estou fazendo uma acusação. Então, é essa forma que eles têm. E a gente vai vendo isso. Quando se trabalha em desobsessão, a gente vê muito disso. Como eles vão atuando. Né? Como que eles vão utilizando em cima da gente. O quanto que eles vão insuflando coisas que não tem lógica. E eles usam as pessoas para fazer isso, né? Para me atingir, eles usam as pessoas. Então, eu falo Então, qualquer coisa, a pessoa rebate. Eu falo ó, qualquer coisa. É eles isso, não né? usam as pessoas. Não. Vamos melhorar um pouco. Isso, Vamos obrigada. melhorar um pouco. Ele Obrigada. usa as nossas dificuldades. Aquilo Isso. que a gente tem de mazela e que a gente não aceita. Entendeu? Ele utiliza o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, aquela coisa. É isso que eles utilizam. Entendi. é um terror. Nossa, Mas, ó, Vera, onde que você fala assim? Poxa, cadê a justiça de Deus? Tá perfeita, Vera. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, a gente buscou isso. A gente buscou isso, Vera, porque a gente pegou o caminho da porta larga. Quanto tempo a gente ficou lá? Então agora, bora. Não tem que passar mesmo. Sabe, vai ter que ir passinho por passinho, baixar a cabeça. É verdade, fizemos. Quantas encarnações a gente não aprontou? nossa. Né? Quantas Bom nem vezes a gente saber. começou a caminhar e desistiu, não é? Quantas vezes a gente jogou tudo para cima e falou: ah, não, chega, cansei. Não é? Ah, não vou fazer isso não. Isso daqui É. não. Ah, não vou, imagina. Uma vez Maria Antonieta, sempre Maria Antonieta. E aí, onde que você fala assim, meu, onde que tu vai parar? Não é? Não, lugar nenhum. Então, é isso que eu falo assim, às vezes a gente coloca culpa neles. Não, a gente é responsável por isso, entendeu? A gente responde pelas nossas escolhas, entendeu? A gente responde por isso. Porque são A os gente nossos não tá sentimentos. passando nada mais, nada menos que a gente não precise. Aí você fala, mas por que é tão difícil? Você quer ser médium? Você quer trabalhar? Você quer ajudar? Então faça primeiro. É aquela coisa, aquele que quiser servir, vai, e como que é que Jesus coloca? E fica por último. Sirva, né? Sirva, seja humilde, né? Se transforme. Aí depois você faz. Mas essas foram as nossas escolhas, né? Nós escolhemos isso. Não dá pra gente falar assim, ai, a gente é tudo pequenininho, tudo bonitinho, dá uma chance. Não, a gente já teve.
Agora, Ainda bem bora. que agora a gente não faz, né? Não, Tá bom, melhor. Já é um alívio. já. Aprendemos. É, A gente só fala assim, a Deus, dá uma força, tá? ajuda aí. É, Dá uma força, Deus, dá uma força, porque Tá difícil. a gente tá precisando, tá, Deus? Mas, e ele dá, né? Ele dá. Ele não. Ele dá, ele tem muita paciência, mas a gente só passa realmente aquilo que a gente tem que passar. E a gente foi da pá virada. Não tem nenhuma Nada história. de fácil. Não, não tem nenhuma história bonita, não. Nadinha. Nada. Nenhuma. Uma. Nenhuma. Oh, Deus. Eu acho que se a gente se olhasse, né? Se a gente buscasse, né? É aquilo que eles falam. Por que que Deus nos dá esse adormecimento? A gente não mexe muito nesse inconsciente e tal. A gente não conseguiria viver. A gente desistiria de tudo que a gente fez. Porque só um pouquinho que a gente começa a escutar das histórias quando a gente faz socorro, faz pensar. Não é pouco. E se ali aconteceu, quem disse que não aconteceu conosco? Quem disse que eu não sou diferente? Por que que eu vou ser diferente, né? Por que que eu vou ser diferente? Se eu estou no mesmo lugar, passando pelas mesmas coisas, né? Vivenciando os mesmos aprendizados, por que que eu vou ser melhor? É. Vamos lá, Ledita. O caminho mais fácil para dominar o mundo que desenvolver a loucura passiva entre os homens? Eis a grande tese dos arquitetos da escuridão. Que caminho mais curto e eficaz para atingir a loucura que a ausência da fé? São muitos inteligentes os articuladores da psicologia das trevas, porque sabem que a fé é o sentimento que liga o homem à alma do universo. Subtraindo essa força de propulsão, cria-se o veneno, clima da descrença. A descrença é a mente sem âncoras, como um navio solto no mar revolto. Nesse estado psicológico, desenvolve-se o clima interior para o assédio da culpa, a tormenta do medo e a tirania da tristeza. Neste estado psíquico, configura-se o quadro emocional mais conhecido da atualidade, o vazio existencial, ou seja, a ausência de motivos para viver. A fé é o combustível da vida, que nos motiva ao progresso. Sem fé não há conservação essencial, e sem subsistência a alma se entrega ao ponto de convergência e domínio dos falcões da amargura, a depressão. Então, a gente tem bastante coisa aqui. Então, vamos lá, faça a sua pergunta. Não, Vamos partir do princípio da fé? Olha, Da o fé, que eles isso. fazem, tá? As religiões tragam o quê? Eu vou me religar a Deus, seja elas quais forem. E o que a gente se alimenta? Da fé. Essa fé que move montanhas, essa fé que vai dar tudo certo, essa fé que vai trazer esperança, tal. A gente fazendo a desunião, onde está a fé? Vai embora. A gente começa, ao invés de fazer um ambiente sadio, um ambiente salutar, sem toxicidade, a gente começa com a toxicidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Eles começam ali, a esse levante. Segundo, a partir do momento que a gente não tem fé, a gente tem a descrença. A gente tem descrença do quê? De Deus, da vida, de Deus, né? Qual é a lógica que tem tudo isso? A gente tendo essa descrença, para que eu vou ajudar? Para que eu vou fazer? Eu vou morrer? Então, que siga.
Você vê os sentimentos que vão sendo embutidos. E aí, é aquela coisa, se eu tenho um combo lá de baixa autoestima, de depressão, de ansiedade, eu vou acumulando tudo isso. Então, E tudo aí, isso começa com a fé, você começar a duvidar, é isso. então, É ó, aí que vai você, levando a pessoa para o declínio maior. então, eles fazem todo um projeto, Sim. né? A gente tem que ir vendo, não é só a fé, eles vão fazendo todo, eles vão minando o trabalho, eles vão colocando, eles vão minando as convivências e eles chegam na fé. Na fé por quê? Porque a fé é que te move. Eu tenho fé, eu vou conseguir, querer poder, então eu posso, eu vou e vou fazer. Não. A partir do momento que eu não creio em mim, eu não creio em ninguém, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Essa energia que pode me dar esse passo, me fortalecer, eu não tenho, Que alimenta, né, a alma. entendeu? Você deixa de sentir. Porque eu mesmo, eu falo que assim, eu tenho muito esse fator da fé porque eu sinto. Eu consigo sentir. Cada um tem de um jeito, né? Uhum. Então, você sente, você sabe o que você vivenciou. Então, você sente, você sabe o que é essa fé. A fé que te segurou. Agora, se você não tivesse essa fé, como que teria sido? É. E aí? E aí, aqueles irmãos que estão ali? É assim que eles vão minando. Que eles vão tirando todos os ajustes, vão te dando desespero. E é assim que você vai se sentindo mal. Por que que a gente, hoje em dia, tem tantas pessoas com ansiedade, com depressão, com muitas ideias de desistência, de tudo isso? Por causa disso. Pessoas E assim, novas até, né? Pessoas jovens já estão assim. por quê? Porque não tem esse objetivo, não tem essa fé, não tem essa esperança. Acha que está tudo perdido. Não vê um objetivo. Não vê uma perspectiva, né, na Não. vida. E essa Existe. perspectiva é por quê? Porque está todo mundo na matéria. E a matéria, ela não vai te respirar. Você pode ter a roupa, a maquiagem, você pode ter o teu tratamento, você pode fazer o que for, mas isso vai acabar. Uma hora acaba. E cadê esse sentimento dentro de você? E não preenche a pessoa vazia, ela pode ir no shopping e voltar cheia de sacola, naquele momento ela está satisfeita. Quando ela chega em casa, ela começa a entrar na depressão dela de novo, porque aquilo é efêmero, né? Uma coisa momentânea, aquele prazer que se esvai. É só naquele momento. E aí você fala assim: e como que eu vou sentir tudo isso? Quando eu começar a me abrir. E para me abrir, eu tenho que me conhecer, eu tenho que ter meu autoconhecimento. Eu, quem eu sou? Aí você fala: isso é papo cabeça. Não, essa é a verdade. O que eu quero? O que me traz alegria? Porque a minha alegria, às vezes, pode estar em simplesmente ver uma rosa, ver um sorriso, ver um olhar, É verdade. respirar. Ter paz, sabe? Chegar em casa, tomar um banho e poder fazer uma meditação, sabe? Sentir toda a luz, toda a paz. Cada um vai ter um objetivo e tá tudo certo. De prazer. Mas é ali que eles vão fazendo todo esse engendramento, entendeu? Eles vão te minando. Não é uma coisa só, é uma Então, junção de coisas. daqui desde onde a gente começou a ler, não é? Desde onde É, nós começamos aqui, né? A parte afetiva, né? Que eles vão cutucando,
essa coisa, então, tem tudo uma sequência, né? Não é? Tem tudo uma sequência. Leda, é aquilo que às vezes eu acho que eu sou cansativa com vocês. Mas qual é a diferença de um espírito com menos conhecimento e com um espírito com conhecimento? O espírito com conhecimento, ele resolveu seguir a luz. Então ele vai trabalhar muito e vai trabalhar pelo outro. Ele trabalha por si de uma forma que ele não pensa. Mas ele está trabalhando sempre pelo outro. Ele abre a mão de si. Isso quando eu estou falando do plano espiritual, gente. Tá? Porque antes de chegar nesse grau, a gente tem que trabalhar muito pela gente aqui para a gente poder desenvolver. Mas no plano espiritual isso acontece. Agora, esse espírito que tem toda essa dor, né? Ele tem técnicas. Eles têm técnicas como a gente tem. Ele sabe lidar com essas técnicas. E aí você fala, mas por que ele não quer? Ele não quer que ande. É muito mais você aprisionar e você ter seguidores, você ter escravos, do que você viver junto de todo mundo. Você está na igualdade. Na igualdade, olha o meu irmão, estendo a minha mão aqui do lado e ele vai andar junto comigo. Quando eu comando, eu mando. É o que eu quero. O que me dá mais prazer? Entendeu, Leda? Na Terra, nesse planeta pesado, denso, o que me dá mais prazer? Mandar, comandar, eu mando, façam. Como se a gente tivesse... Parece que a gente está falando, desculpa se eu for assim, delicado, sei lá, vou falar. Parece que a gente está falando dessas gangues que pegam as crianças para fazer de mandar, de um lado de levar droga, de cobrar, sabe, que ficam Então, ali já é tomando uma outra. conta, ficam. Então, ali já é um pouco diferente. Porque ali aí se divide realmente, já tem uma especialização. Sim. Entendeu? Quando a gente fala em relação às substâncias tóxicas, aí já existe uma outra inteligência. Não, tá? não estou falando estou falando do comando, do comando. Então, mas não, então, e é isso que eu estou te dizendo. Existe uma outra inteligência. Ah, tá. Entendeu? Aí você fala assim, nossa, são diversas equipes, são. Então, no comando do subsolo, são. cada um com uma especialidade, então. Uma com uma especialidade. Nossa, isso é assunto para uns 5 dias a gente ficar aqui sentada conversando. Cada um com uma especialidade e, assim, existem livros que a gente vai estudando e aí é onde que você entende toda a misericórdia de Deus e aquilo que eu falo, Deus está na nossa espera. Quando o Ruiz falou assim, ó, a gente está esperando vocês, é vocês que têm que dar o próximo passo. Porque a gente está aqui, é nesse sentido, entendeu? Porque a gente já tem condições de compreender, tá? Existe todo esse fator. E a gente já pode falar assim, não, eu não quero mais. Esse tipo de coisa para mim já não serve mais. E aí recuar. E tentar andar de passinho em passinho. Ah, vai ser difícil, vai ser passos pequenos, vai ser. Mas a porta larga a gente já sabe onde vai dar. A porta estreita, a gente está numa esperança. É que a gente Entendeu? que vai, né? Ninguém vem pegar a gente, é a gente que tem que ir, Não, a gente que a tem gente que que ir. tem que ir. Tem que ir, Entendeu? Então, assim, ó, a equipe de Luiz Sérgio trabalha de um setor, trabalhando com jovens, Sim. né? Tanto de drogas como jovens que pensam na desistência da vida, Isso. tá? Luiz Sérgio trabalha dessa forma. Existem N equipes trabalhando de outras formas.
tá? Cada um na sua especialidade, cada um, existem aqueles que se aprofundam muito mais nesses laboratórios da toxicidade, tá? Uhum. Então, existem médicos no plano espiritual, existem laboratórios para fazer as fórmulas, existe um monte de coisa. Tem muita coisa a ser estudada. E existem aqueles que comandam, que são os grandões e que comandam tudo isso, que são os dragões. Os Entendeu? dragões. São os dragões. E aí a gente começa a compreender que muitas vezes a gente só é uma marionete. Uhum. Entendeu? É. Agora, você entendeu por que que às vezes a gente é tão mexido? Porque a gente vai trazer o quê? A gente não vai transformar ninguém. Ninguém. Nada igual a Ninguém. gente. Mas a gente vai dar uma semente. Para que o outro possa despertar. E possa andar. E aí aonde que... Calma aí. Se a gente fez a nossa autoconhecimento, a nossa transformação direitinho, vai estar tudo certo. É. A gente vai passar aquilo que a gente precisa passar. Mas se a gente não fez, é onde a gente está se enganando. E aí é onde a gente vai cair. Porque a gente ainda está naquela vibração. Mas a gente achou que estava na outra. Ah, sim. É. Não foi de verdade, né? Só achou que estava indo. É meio Entendi. confuso, é meio complicado às vezes. O que que você acha confuso e complicado? Só existe um caminho, Solange. Um caminho. O caminho do bem. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Mas, a partir do momento que você pega o caminho do bem, é esse caminho que tem que ser levado. Ah, mas eu levo. Então vamos lá, vamos levar. E levar para si, e não para o outro. Se eu levo para o outro, eu estou assumindo a responsabilidade do outro. E eu não sei qual é o que o outro. O outro eu jogo uma semente. Uma semente. E o que eu falei? Como trabalhador do Cristo, se eu tenho isso muito bem trabalhado dentro de mim, eu joguei a semente e a pessoa vai regar e tá tudo certo. Se eu não tenho isso trabalhado dentro de mim, se eu achei que eu tivesse trabalhado, eu vou sentir a pressão daqueles que não querem que aquele ande. E nem você. Eu vou sentir a pressão. Porque eles vão trabalhar em tudo aquilo que a gente estava conversando, em todas as nossas dificuldades. Por quê? Porque a gente achou que tinha se transformado, a gente achou que tinha dado um passo, mas a gente não deu. E aí, aonde a gente vai responder por aquilo que a gente já ia responder? Confuso? Eu sinto justo. A justiça no sentido assim, a gente não vai responder por aquilo que a gente não tiver que responder. Aquilo que a gente tiver que responder, a gente vai responder. Tá? Então, a gente responde muitas vezes por outras vidas, na grande parte. Só que hoje, né, o fator de ser trabalhador é isso. O que que eu estou trabalhando? Comigo. Eu preciso compreender isso. Eu tenho que colocar, eu tenho que me estruturar para trabalhar. Porque se eu não tiver estrutura de trabalho, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que me estruturar para isso. Sempre foi assim? Eu acho que antigamente, na época de Chico, era um pouco mais fácil. Agora não tá. Agora chegou o chamamento, realmente, aquela coisa. Trabalhadores da última hora, venham ou não venham. Eu sinto isso. Mas eu acho que na época de Chico, né, aquele desenvolvimento tal da doutrina daquela época era um pouco mais fácil.
A gente nota que os trabalhos dentro das casas espíritas eram mais fáceis antigamente. Hoje em dia, não. Seja ela presencial ou online, ela tem um nível bem grande, bem alto. Mas é a psicosfera que a gente vive. A gente vive quantas guerras? Então, é isso que vai puxando. A gente vai desenvolver isso daqui, a gente está bem no início. Eu sei que às vezes é difícil aceitar esse tipo de coisa. Porque a primeira o sentimento que vem é um Deus injusto, é um Deus duro. E Deus não é assim. Deus é misericórdia, Deus é amor, né? A gente só tem que parar para pensar numa coisa. Nós encarnamos. Para quê? Qual foi o objetivo da nossa encarnação? Melhorar o espírito. Como que eu melhoro o espírito? Então, essa reforma íntima, né? Evoluindo. Então, eu falo assim, ó, não é com você, mas eu falei assim, a gente tem alguns clichês. Ah, reforma íntima. Na reforma eu posso fazer de diversas formas. Não, é buscando esse autoconhecimento. Por que que eu sinto tal coisa? Por que que o sentimento está me pegando? Por que que isso daqui está assim? Por que que eu estou assado? É buscando isso. E aí você fala assim, é eu comigo mesmo, não é eu com o outro. É eu comigo mesmo. É aquela coisa, eu vou para frente do espelho e falo, poxa, Valéria, hoje o dia não foi legal. Hoje eu não andei. Hoje o meu sentimento não foi um sentimento bom. Não foi o outro. Sou eu comigo mesmo. Não é o irmão que tá lá me cutucando porque tá me assediando. Não fui eu que abri, sabe? Ah, a pessoa me deu uma resposta torta e eu não gostei. Por que que eu não gostei? Por que que eu me permiti? Por que que eu peguei o presente dela? Você deu cor, né? Você deu cor para ela. Então, é esse tipo de coisa que eu falo assim, quando a gente bate no clichê da reforma íntima, a gente fica ali, eu falo assim, não, sai do clichê da reforma íntima. Vem pro autoconhecimento, porque assim, ó, o sentimento é comigo. Não é com você, não é com a Leda, não é com a Vera, não é com ninguém, é comigo. Posso falar uma coisinha que aconteceu hoje? Eu faço as minhas orações logo cedo, 6h30 da manhã. E eu leio o evangelho, enfim, vou fazer. Começou a vir um pensamento na minha cabeça que não tinha nada a ver com nada. Eu falei, Jesus, vamos dar uma pausa. Vamos ver o que está acontecendo com a minha cabeça, qual é esse pensamento. Assim mesmo. Eu falo sozinha mesmo. Qual é o sentimento, o que está acontecendo com a minha cabeça? Por que está acontecendo isso? Vamos pensar. Aí, fui analisando, fui vendo por quê, acalmei, fiz um Pai Nosso, acalmei meu coração, voltei nas orações. Então, ó o que você fez. Vamos lá, vamos voltar na estrutura da aura. O que que insuflava? Ó, eu vou começar a trazer irritabilidade para ela vai começar a insuflar isso daqui, esse dia já vai começar meio tumultuado, né? Ao invés de estar amarelinho, rosinha ali, azulzinho, vamos deixar já uma repercussão cinza, aí daqui a pouco o urso apronta alguma coisa, a faxineira faz alguma coisa, o dia dela se torna um caos. É assim que a gente vai abrindo. Entendeu? Aí você fala, nossa, é fácil. É fácil quando a gente está no ambiente que nem eles estão conosco, eles estão aqui nos protegendo, fazendo a gente pensar. No nosso dia a dia. Com as pessoas conversando conosco, a gente não para pensar assim. A gente responde. Entendeu? A gente responde e fala, mas meu, tu tá me enchendo. Já deu, né? Dá um tempo. Fiz assim mesmo, parei, para tudo. Para tudo. Vamos ver o que está acontecendo. Porque eu não ia conseguir me concentrar mais. Não ia fazer mais uma boa oração. Ia ficar com aquilo na cabeça o resto do dia. Então, Eu acho que assim, ó. eu não sei se eu fiz certo ou se errado, mas deu certo.
Não existe receita, Leda. Cada um vai ter que buscar a sua receita. Cada um vai fazer a sua receita. Eu vejo a Vera, todo dia ela entra num fator assim de sustentação, sabe? Eu vou sustentar, eu vou. É dela, é respeito. Não adianta eu chegar, ô Verinha, vamos bater papo agora, porque. Não, eu tô tirando aquilo que é dela. Aí é respeitar, entendeu? Como eu falo para você assim, é você desse jeito. Não tem como chegar e falar, não, tem que ser tudo diferente. Tem que ser do meu jeito. Não tem, cada um vai ter a sua receita. Cada um vai buscar o seu ponto. E é por isso que eu falo, a gente vai se encaixando. E é por isso que às vezes há a dificuldade do encaixe. Porque o encaixe não é o mesmo. E aí o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos tentar trabalhar um pouquinho, cada um ceder direitinho. Quando o outro não estiver bem, vibra pelo outro. Porque acontece. Não tem como estar 100% todos os dias. Tem dia que não tá. E isso é o mais importante, a gente entender que o outro não tem que estar 100% porque a gente não está 100%. A gente tem as nossas dificuldades. E a gente está num mundo de provações e provas. E estamos passando pelas provas. Acho que expiação a gente já parou, mas acho que as provas estão vindo muito fortes agora, né? Então a gente passa desde as coisas mais mínimas, né, do tempo, falta de luz, dificuldades, as guerras, as dores, né, até os nossos problemas pessoais.